Bom, muitas pessoas me perguntam, né, se o colesterol é bom, se o colesterol é ruim, e o que é o colesterol bom, o que é o colesterol ruim. Então, nesse vídeo eu vou explicar um pouco de como que as 5 leis biológicas enxergam o papel do colesterol. Então a gente tem visto nos últimos anos um crescimento muito grande do uso de medicamentos para poder abaixar o colesterol. E estudos mostram que sim, o uso do medicamento é eficaz na sintomatologia, que é abaixar o nível do colesterol. Porém, não existe nenhum estudo que demonstre de forma significativa, estatisticamente, que baixar o nível do colesterol significa que diminuiu o risco cardiovascular, que é o que muitas vezes as pessoas acreditam. Então, do ponto de vista das 5 leis biológicas, o colesterol tem um papel fundamental, ele é extremamente importante para o processo de cicatrização das artérias. Então, o comportamento de uma artéria, principalmente as artérias coronárias, durante uma situação conflitual, ela vai produzir o que nós chamamos de uma ulceração da íntima da artéria coronariana. É como se o próprio organismo fizesse pequenos buracos na parede dessa artéria. O mecanismo que desencadeia isso, isso é que é importante, é o que eu falo para os pacientes. Não adianta nada você ficar tomando um remédio para a sua sintomatologia se você não consegue determinar o que está acontecendo. Se você determinar o que está acontecendo, você agora pode melhorar várias coisas na sua vida, podendo ficar até sem o medicamento. Se não, como você não conhece a verdadeira causa, você fica frequentemente repetindo o mesmo padrão. E repetindo o mesmo padrão, o colesterol sempre vai estar ali. Então, o que vai desencadear, principalmente nas artérias coronarianas, nós chamamos que são situações onde o indivíduo sente como uma perda territorial. O que seria essa perda territorial, Então, isso pode ser no trabalho, quando eu chego lá e muitas vezes eu tenho que me submeter a um chefe muito autoritário. Lá na criança, onde tudo começou, pode ser ter como o pai uma figura muito autoritária que não deixa aquela criança conquistar o seu próprio espaço, então ele sente como se ele estivesse sempre perdendo o seu território. Na natureza também, as fêmeas fazem parte de um território masculino, então muitas vezes nós lutamos com outros machos por uma fêmea, então quando a gente não consegue conquistar a nossa própria fêmea, isso também pode ser sentido como uma perda territorial. Você pode não estar conseguindo o emprego que você gostaria. Então, tudo que envolve esse território onde a gente se posiciona, e assim também é para a fêmea, para a mulher que está perdendo o seu território. Hoje, cada dia mais a gente vê mulheres com alteração de colesterol, porque a mulher está lutando de igual para igual com o homem, então ela também chega no seu trabalho e pode sofrer as suas frustrações com um colega de trabalho, ela pode chegar em casa e sentir uma perda territorial em relação ao marido. A gente vê hoje muitas mulheres aumentando o seu risco cardiovascular, o que a gente não via anteriormente, pelo fato de que hoje existe uma igualdade. Os mesmos hábitos e comportamentos que os homens tinham, hoje as mulheres também têm. Principalmente, o que a gente fala das fêmeas, a da raça humana, que vem assumindo um comportamento cada vez mais distante do comportamento natural. Então, hoje a gente tem visto que o que acontece no momento em que a pessoa está vivenciando essa situação conflitual, a íntima da parede da artéria ela vai sofrer necroses. Nós vamos ter o aparecimento de buracos, como úlceras, que muitas vezes passam totalmente desapercebidos, porque você não tem uma sintomatologia que te levaria a um diagnóstico. Você pode ir no médico, pode ir no cardiologista, ele faz um monte de exames e diz que está tudo bem, que as suas artérias estão ótimas, que o seu coração está tudo bem. Porém, se em algum momento da sua vida você solucionar essa situação, ou seja, aquele animal que vinha perdendo o território, ele agora conquista o seu território, consegue identificar qual é a sua posição, consegue conquistar aquilo que ele almejava. Muitas vezes ele tinha um problema com o chefe e ele pode ter se tornado agora o chefe, ou muitas vezes ele tinha um problema no trabalho e ele se aposentou. Então, a dinâmica da nossa vida vai fazendo com que a gente possa solucionar os nossos próprios problemas.
E ao solucionar essa situação conflitual, o colesterol se eleva. E ele se eleva para poder chegar naquelas áreas ulceradas e ele funciona como um cimento naquela região, se tornando um protetor cardiovascular. Isso é que é muito importante na visão biológica. Então, o aumento do colesterol, ele coincide com a fase de cura do nosso sistema arterial. 90% do nosso colesterol ele é produzido pelo próprio corpo e 10% a gente recebe da nutrição. E muitas vezes as pessoas acabam dando muito mais importância para a alimentação, porque é o que eles conhecem, achando que o problema de estar com colesterol alto é porque está consumindo gordura, o que não é uma verdade. E muitas vezes você faz uma dieta, não muda absolutamente nada o seu nível de colesterol, porque o próprio corpo agora pode aumentar de novo a produção para poder suprir aquela carência que você fez através da dieta. Então o colesterol, ao invés dele ser o mal, ele na verdade participa, de acordo com o conhecimento das leis biológicas, protegendo as nossas artérias. O que não teria relação nenhuma com o infarto, que é o que todo mundo tem medo do colesterol, porque o Dr. Hammer conseguiu mostrar que o infarto ele acontece no momento que nós chamamos de crise epileptoide ou epicrise, que é justamente o momento após esse processo de reparação da artéria onde o colesterol estava alto. Então, o colesterol ele não é causa na nossa visão, ele é efeito de todo o processo e que ele aumentaria na fase inicial da solução e na sequência desse processo biológico, nós teríamos também como um efeito desse processo o que nós chamaríamos de infarto. Então, diminuir o nível do colesterol não impede que nós tenhamos a crise epileptoide. Ou seja, nós poderíamos ter um infarto da mesma forma, porém agora com o colesterol um pouco mais baixo pelo fato de que se utilizou uma droga que diminuiu a sintomatologia desse processo.